Irmãos, qual que é o livro do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento? Não, você não está. Salmos, isso mesmo, o livro de Salmos. Em primeiro lugar é Salmos, depois Isaías, aí os outros já é bem para trás. Os que de longe mais são citados é o livro de Salmos. Então, Salmos, sendo no Antigo Testamento, assim como a Bíblia toda, todos os livros do Antigo Testamento, mas Salmos de uma maneira especial, é um livro muito usado na história do Novo Testamento, muito usado por Jesus, muito usado por Paulo, muito usado por todos os escritores do Novo Testamento e, obviamente, muito relacionado com o Evangelho. Hoje nós vamos ler os Salmos 1 e 2, podem abrir, mas vamos usar eles como exemplo, mas falar um pouquinho no geral sobre o livro de Salmos. Salmo 1 e 2, eu vou ler o 1 inteiro, orar, falar um pouco, e depois a gente vai lendo 2 por partes. O primeiro versículo, na minha tradução, na NVI, está como é feliz, mas geralmente está bem-aventurado, bendito, mas feliz também está junto do pacote. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar rapidamente. Santo Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por esses hinos de louvores a Ti. Obrigado, meu Deus, por esse desnudar da alma humana, Pai, que nós vemos. Obrigado porque nós podemos aprender com Davi, com Salomão, com Moisés, com Asaf, com todos os escritores de Salmos e com o Senhor, que é a fonte da Palavra. Seja conosco e para nosso coração. Em Cristo. Amém. Música. Eu vou mandar depois para vocês, num dos grupos do WhatsApp nosso, um vídeo que eu achei bem interessante sobre o efeito da música em nós. A música nos transporta para outros lugares, nos transporta para outros tempos, mexe com a nossa memória, mexe com o nosso estado emocional, mexe com como a gente está, de uma maneira incrível, mais do que a gente pensa. Tem um documentário sobre o efeito da música na memória. O que eles fazem? Vou contar 2 trechinhos só, bem rapidinho. Eles pegam uma senhora com Alzheimer, mais de 90 anos, bem debilitada mentalmente e fisicamente, que foi uma bailarina. E colocam para ela ouvir o Lago dos Cisnes. E assim que ela começa a ouvir, dentro das limitações dela, na cadeira de rodas, ela começa a se mover, a dançar, como se ela estivesse realmente dançando, lembrando daquilo. Aí pegaram uma outra senhora, uma senhora também bem antiga, bem velha, e começaram a perguntar para ela: como que foi sua infância? Como que foi isso? O que você se lembra? Ela mal lembrava a data de aniversário dela. E aí, provavelmente por causa dos filhos, eles sabiam de uma música, algumas músicas de um cantor que ela escutava muito quando era pequena. Aí começaram a colocar para ela, falar com ela, e ela começou a contar da infância dela, começou a contar, não, porque teve um baile tal dia, de tal ano, e foi assim, foi transportada, mesmo com ela conscientemente, ela normalmente não conseguindo lembrar daquelas coisas daquela época, a música levava ela àquele lugar. Então a música nos leva para outros lugares no tempo, para outros lugares no espaço, nos faz entender outras situações, faz muita coisa com a gente. E o maior livro da Bíblia, o livro com o maior número de capítulos, o livro com o capítulo maior da Bíblia, o mais citado no Novo Testamento, é um livro puramente de músicas e de orações, que mostra totalmente
a alma humana, mostra momentos de inveja, momentos de arrependimento, momentos de perseguição, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de exaltação, momentos de guerra, tudo. João Calvino falava que o livro de Salmos é a anatomia da alma humana, porque mostra uma variedade de coisas. E é um livro de oração, assim como é um livro de músicas, é um livro da história dos judeus, é um livro da nossa história, é um livro missional que mostra a missão da igreja, a missão do povo de Deus, é um livro de oração e é um livro evangélico, um livro que mostra o evangelho. E aí, o Salmo 1 e o Salmo 2 servem como portas de entrada, porque se você ler os dois, os temas que falam deles, Sião, reino, Jerusalém, derrota dos inimigos, se dobrar perante o rei em Sião, os ímpios e os justos, a lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, bênção, maldição, isso tudo vai ter nos salmos todos. Então é como se estivesse preparando o terreno para aquilo que acontecer. E começa o verso 1 do Salmo 1, como é feliz, ou bem-aventurado, bendito, aquele que não segue o conselho dos ímpios. E o último verso do Salmo 2, a última frase, como são felizes, ou bem-aventurados, todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 e o Salmo 2 começam e terminam falando de felicidade, falando da bênção, falando de como é ter uma vida bendita no Senhor. E quem está vendo a série de mensagens que nós estamos fazendo em Gênesis, vai lembrar que tem uma linhagem bendita e uma linhagem dos filhos da serpente maldita, debaixo da maldição de Deus. Tem uma linhagem que se dobra perante Deus, que está diante dele, e uma linhagem que vai contra. Então fala muito sobre conflito, um conflito temporário, um conflito que vai acabar, mas existe um conflito. E no começo de Salmos a gente vê que é feliz, bem-aventurado, está cheio da bênção de Deus, aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não se sente, tá? No verso 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então fala aqui sobre como é bendito aquele cuja ação, que não se assenta, que não segue, que não imita a conduta dos pecadores, aquele que age. Como é bendito aquele cuja satisfação, cujas emoções estão na lei do Senhor, e que medita no sentido de pensar, de lembrar, de ruminar, de mastigar a palavra, na lei do Senhor dia e noite. Então, ação, emoção e pensamento, ele junta e fala, bendito é aquele, bênção é aquele que centra todo o ser dele, em ação, em pensamento e emoção no Senhor. E compara, aquele que faz isso, aquele que coloca todo o centro do seu ser no Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que vai prosperar em tudo, que vai ter uma vida transbordante. E nós vemos pelo próprio livro de Salmos que às vezes os ímpios parecem triunfar sobre tudo, parecem viver a vida toda deles tranquila, enquanto o justo sofre. Mas conhecemos o fim dos ímpios, que é falado no Salmo, que os ímpios são como palha que o vento leva. Então o justo permanece e o ímpio é soprado. E aí chega no Salmo 2. O Salmo 2, comecinho dele. Por que se amotinam as nações, se os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de todos nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor se põe a rir e caçoa deles. Aqui já mostra o governo do Senhor sobre toda a terra. Mostra as nações rebeldes tentando se libertar das amarras do Senhor, mas o Senhor sendo soberano sobre as nações. O Senhor Jeová, Deus, soberano sobre tudo. E aí depois, no verso 5, em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, verso 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então o Deus cujo trono é nos céus, faz do seu trono uma cidade, um monte, e coloca um rei ali. Então aquele Deus altíssimo abre espaço dentro da terra e coloca um representante seu lá. E nós vemos como o trono
desse rei duraria para sempre. Pede-me e darei as nações como herança, no verso 8, os confins da terra como tua propriedade, tu as quebrarás como vaso de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Então, a dinastia de Davi, aquele rei sentado nesse trono que Deus coloca na terra para mostrar quem ele é, duraria para sempre. E no final, no verso 11, aliás, verso 10: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Como façam isso? Beijando o Filho, aquele que o Senhor colocou. Então parece que o trono de Deus nos céus e o trono daquele que ele colocou, da dinastia de Davi, do filho de Davi na terra, se juntam. O governo de Deus é através desse filho de Davi, desse rei messiânico que foi colocado ali. Esse é o Salmo 1, esse é o Salmo 2. E aqui transborda de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso, primeiro, como é bendito, como tem bênção de Deus aquele que está diante dele, em ação, em pensamento, em emoção, puro. Vemos isso em vários salmos, falando até no Salmo 24, por exemplo, não precisa abrir. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Nós vemos pelos salmos sempre uma exaltação daquele que é justo. O 15, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar. Lá no Salmo 7, verso 8, o Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Quem que pode falar para o Senhor, julga-me conforme a sua justiça? Quem que pode chegar perante Deus e falar, eu sou completamente puro em meu pensamento, em minha ação, em minhas emoções. Ó Senhor, estou aqui diante de Ti, no Teu santuário para Te adorar. Apenas Cristo Jesus. E nós só conseguimos entender esses salmos se eu ler e eu orar isso direto para mim, eu vou ficar com medo. Senhor, julga-me conforme a minha justiça. Misericórdia. Eu vou ficar com medo disso. Mas se eu entender que em Cristo Jesus a gente se faz justo, aí eu vou conseguir ter mais confiança, sabendo que eu estou nele. E como que nós estamos nele? O que ele fala lá em João 15? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Será que não é um pouco parecido com o que fala no Salmo 1? Que aquele que faz essas coisas é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós estamos na videira que é Cristo Jesus, junto a ribeiros de águas. Quem está em Cristo Jesus, o que ele promete? Rios de água viva fluirão do seu ser. Isso sem falar do Salmo 2. Ora, quem que é aquele que está na terra, que veio à terra para demonstrar o reino de Deus? Jesus Cristo. Sempre que fala da realeza, do reino de Davi, a gente pode, dadas as devidas proporções, apontar para Cristo Jesus. Por isso que o livro de Salmos é um livro evangélico, é um livro que nós conhecemos mais de Cristo. É com Ele que nós podemos aprender a cantar e a orar. É normal para a gente, como que eu falo para me fazer bem entendido? Oração não é simplesmente abrir nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Chorar, suplicar, ter as emoções movidas, isso tem em todas as religiões. Isso tem para quem ora para lá, para alguém cantando para Krishna, tem em todas as religiões. Porque é algo do ser humano demonstrar as emoções assim, querer ajuda nos momentos difíceis, é algo do ser humano. Orar são essas coisas, é você se derramar, você abrir seu coração para Deus,
Mas para fazer isso só precisamos de Cristo Jesus. Para fazer isso só Cristo Jesus, para abrir os nossos olhos, para abrir a nossa boca, para purificar a nossa oração diante de Deus, para fazer com que a gente consiga se chegar diante do Senhor. E isso, a primeiro momento eu falando isso, talvez possa parecer elitista. Nossa, só através de Jesus. Mas pelo contrário, se não fosse por conta de Jesus, a gente ia sempre se achar muito pequeno, muito sujo para falar com Deus. Mas em Cristo Jesus as portas do céu são abertas. Nós podemos, como fala em Hebreus, nos chegar corajosamente, com ousadia, diante do trono da graça. E Cristo Jesus nos ensina a orar. No Pai Nosso, quando os próprios discípulos chegaram para ele falando: Senhor, ensina-nos a orar, e ele falou no Pai Nosso. Mas no Pai Nosso, digamos que o Pai Nosso seja a coroa que enfeita todo o resto das orações da Bíblia, em especial os Salmos, porque tudo que a gente vê em Salmos vai estar no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, o Senhor que é poderoso, que é altíssimo, que vai reinar sobre todos, que vai derrotar os inimigos, livra-nos do mal, mas que colocou o seu trono junto com o seu povo, Pai nosso. Então a gente vai ver em Jesus, primeiro a palavra de Deus. Se nós lermos os Salmos, a gente já está diante de Jesus, por ele ser aquele que revela a Deus. Então, desse a palavra está isso. O bendito, aquele que obedece, aquele que tem a bênção de Deus, aquele que demonstra a bênção de Deus, por ser uma bênção e por receber da bênção, aquele que é coroado, que é exaltado, é Jesus. Aquele que é o guerreiro, que vence os inimigos, como está no final do Salmo 108, a gente vê umas coisas dos Salmos bem fortes, né? Ele pisoteará os meus inimigos. Como que a gente ora disso? Como que a gente vê isso? Cristo Jesus, o guerreiro de Deus, que vai derrotar, que já derrotou a morte, que nós derrotaremos a morte junto com ele no final dos tempos, junto com o diabo e todos os outros inimigos de Deus. Nós vemos ele na fortaleza. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo. Quando a gente pensa no Senhor como uma fortaleza, como uma rocha que a gente pode estar em cima, como não pensar em Cristo Jesus? Quando a gente olha para o Salmo 22 e vê o rei, o representante, filho de Davi, abandonado, esquecido por Deus, zombado, cuspido, furado as mãos, a gente olha para os momentos de sofrimento dos Salmos e enxergamos a Cristo Jesus. Olha para o rei, olha para o intercessor, aquele que ora pelo povo, aquele que quer o bem do povo, aquele que proclama a bondade de Deus. Nós olhamos para Jesus, olhamos para o templo. A anciã Dorinha acha a casa, até mesmo a Dorinha acha a casa do seu templo, Senhor. Como eu anseio pela casa de Deus, como eu quero passar todos os meus dias na casa de Deus, que no contexto de Salmos é o templo. Isso aí é sobre estarmos diante de Jesus, estarmos em Jesus. Você falou a respeito da oração, é muito belo, você vê na Bíblia, a respeito do amor redentor do Senhor, né? Porque tem um provérbio, o provérbio 15:8, diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos corretos lhe é agradável. Então, Deus ele se agrada da oração do seu povo, por causa de um mediador, por causa de Cristo Jesus. Não que Deus, por pura graça e misericórdia, não atenda a orações de pessoas que não sirvam a Deus, mas como você falou, no sentimento, emoção, desespero, e a oração ela é algo Deus atender a oração de um não cristão já é direcionado para Cristo Jesus, né? Já é em Cristo Jesus. Exatamente. Que é um ato de misericórdia, mas não dá a eles um senso de pertencimento. E o ponto que eu quero chegar com isso é o seguinte, que os cristãos eles têm um privilégio muito grande, este senso de pertencimento, de pertencer ao Senhor. Que aí está a diferença, né, do salmo, da oração, do que serve a Deus, do que não serve o justo e do ímpio. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ainda tem uma terceira, gente. Não, se quem tiver, é só levantar a mão, viu, gente? Por
causa o microfone é mais por causa da captação. Se não fosse a captação para colocar no YouTube, eu falaria assim para trazer um pouquinho mais perto de vocês. Então, o templo, ele que é aquele que é exaltado e aquele que é exilado. Quando nós lemos, esqueci agora o salmo, esse é fácil, mas eu não lembro agora. Que na Babilônia pediram para a gente cantar as canções de Jerusalém. Salmo 137. 137. Como que eu poderia cantar as canções de Jerusalém se eu estou num outro lugar, se eu estou exilado? Jesus é aquele que foi colocado para fora da cidade, numa cruz, longe do povo. É ele que é o maior refugiado e exilado, porque ele foi colocado para longe do povo, absorver os nossos pecados, como o bode expiatório. E ele é aquele que é exaltado, sempre que fala da exaltação do Senhor. Que abre os portões para quem entra o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É Cristo Jesus sendo exaltado sobre a terra. É Cristo Jesus ressuscitando dentre os mortos. Até Pedro fala, no sermão pentecostal de Atos 2, quando ele fala, é Atos 2 mesmo, é outro sermão dele, agora eu não lembro, irmãos. É Atos 2 mesmo. Que ele fala sobre um salmo em que Davi fala que o ungido de Deus não experimentaria a putrefação, não passaria por decomposição, não passaria por decomposição. E aí Pedro fala, mas a gente não está com a tumba de Davi aqui? A gente está com o túmulo de Davi aqui? Então quem que é esse que não sofreu decomposição? Cristo Jesus ressuscitando dentre os mortos. Meus amados irmãos, se vocês querem uma coisa, um conselho pequeno para conhecerem mais de Cristo, leiam os salmos, orem com os salmos, aprendam a orar aos pés de Cristo Jesus nos salmos. A gente pode, eu lembro quando a gente começou a fazer a lectio, pastor, até passa uma sensação estranha para os irmãos de ler, ficar quieto, ler de novo e aí orar. Só que não é uma repetição vã, é uma repetição junto com o salmista e ele direcionando a nossa oração junto com ele. A gente é transportado. Olha que interessante. A gente ora em nome de Jesus, por Jesus, dentro de Jesus, participando de Jesus. E quando a gente lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente está vendo um pouco de Jesus, conhecendo dele, está junto dele. Que é algo melhor do que direcionar as palavras de Deus para Deus? Interessante que eu acho que isso está na terça-feira passada, até acabei repetindo, que Jonas, no vento daquele grande peixe, ele orou os salmos, né? Eu fiz uma exposição breve na abertura do culto falando sobre isso, né? Jeremias fala, né? Trazer a memória aquilo que me dá esperança. E no momento da aflição, Jonas, ele, naquele desespero, quando a palavra fala que quando sua vida estava se esvaindo, Deus traz a memória aqui os salmos, e ele começa a fazer na oração não palavras dele, mas a palavra de Deus, orando a palavra de Deus. Ele recita, se me não falha a memória, foram 6 salmos. Olha que interessante, ele vai pegando nos salmos coisas que se aplicam para a situação dele. Sim. Olha que maneiro. Jesus Cristo da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Sim. Salmo 22, uma das últimas orações de Cristo Jesus antes de morrer e ressuscitar, foi Salmos. Então, o Salmos molda a gente, vai moldando como que a gente ora, como que a gente... E é interessante que você citou no começo, falando sobre a frase de Calvino, a qual se conhece o ser humano através dos Salmos, né? Você vê ali Davi se expressando, ele expressa no momento de aflição, né? Expondo seus sentimentos, no momento da dor, no momento da ira, né? Ali também a palavra é muito sincera e muito verdadeira, né? Demonstrando aquilo que o ser humano é de fato, né? É muito lindo. A gente vai... E o que você leu, eu achei fantástico. Eu gosto demais quando fala que aquele que tem prazer na lei do Senhor, né? Fala será, né? Como uma árvore, né? Sempre usa essa expressão, né? Acho isso muito lindo, porque de fato é isso. Quem medita na palavra de Deus é impossível não ser transformado, é impossível não dar fruto. Se não der, algo está errado, né? Está errado lá a fonte, né? Não tem como. Se você medita, como você citou, rumina, se alimenta, né? Você será como uma árvore plantada junto às águas, né? No tempo certo dará o fruto.
uma coisa, eu vou usar de Salmos, mas dá para usar na Bíblia toda, especialmente no Antigo Testamento. A gente lê uma coisa, a tendência nossa, normal da gente ler, é já querer que aquilo seja para nós. Então, eu leio isso aqui, aí penso, eu como árvore plantada à beira de águas correntes. Então beleza. Se eu ficar lendo a Bíblia, se eu ficar pensando na Bíblia, aí eu vou ser assim, aí eu vou prosperar, vai dar tudo certo. Aí a gente já está fazendo nas nossas mãos. Se a gente já aplicar direto para nós, a gente tem que percorrer um caminho antes. Eu não lembro onde que eu usei essa ilustração, então talvez vocês já tenham ouvido. O centro, a avenida principal da Bíblia é a cruz. Os outros livros, tipo os outros temas, digamos assim, as passagens, tudo, são como se fossem as casas nos bairros. Então, para chegar de um lado para o outro, para chegar até a gente, até a nossa vida, a gente tem que passar pela avenida principal, pela cruz. Então, por exemplo, desse versículo que eu falei, o pastor falou, como árvore plantada à beira das águas correntes. Antes de já colocar na gente, eu penso, poxa, Cristo Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Cristo Jesus meditou na lei perfeitamente. Cristo Jesus é aquele que dá mais fruto do que qualquer outro possível, é aquele que é a água viva, aquele que me dá o Espírito Santo, que é a água viva. Então eu estou nele. Então eu não consigo por mim, mas Jesus cumpriu isso. E eu estou em Jesus. Então agora eu consigo fazer isso porque eu estou em Jesus. Vocês percebem que é diferente de já pensar, eu vou conseguir fazer isso? Não, eu não consigo, mas Jesus conseguiu, então eu estou em Jesus. Então eu consigo ver isso na minha vida, eu quero ver esses frutos na minha vida. Entenderam o caminho diferente? Por isso que o salmista fala, né? Que ele fala assim no versículo 3, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou seja, né? A água voltando para Cristo, né? Para Cristo. Isso mesmo. E realmente, hoje de manhã, deixa eu ver se eu acho qual que era o salmo. No Salmo 35, eu lendo ele, aí numa parte é um salmo bem de lamento, né? Do salmista pedindo ajuda ao Senhor. E aí no versículo 11, vou ler o 10, 11 e 12, 35. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles, livra os necessitados dos pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentaram-me e questionaram-me sobre coisas que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Na hora eu pensei em Jesus Cristo no Sinédrio. Jesus Cristo sendo perseguido pelas autoridades religiosas, as testemunhas maldosas que falaram mentindo contra ele no julgamento dele, ao redor dele. Essas coisas vão apontando para a vida de Jesus, e essa vida se abre em nós. E é isso que a gente faz quando a gente canta louvores, é isso que a gente faz quando a gente lê a Bíblia, é isso que a gente faz quando a gente vem no culto, é isso que a gente faz quando a gente toma a ceia, quando a gente foi batizado. Nós estamos participando da vida de Cristo Jesus. Participando junto com o salmista, participando junto com essas pessoas que escreveram a Bíblia, estamos participando em Cristo Jesus. Então, Salmos é um livro evangélico, no sentido de ser um livro que transborda do Evangelho, porque é um livro cheio de Cristo Jesus. Então, uma recomendação para vocês é colocarem nas devoções de vocês, ler o Salmo, dos salmos mais longos, ler meio salmo, antes da oração, pensar um pouco, sempre vai ter alguma coisa que vocês vão conseguir aplicar e olhar para Cristo Jesus, para a situação de vocês, para aquilo que vocês estão passando, e Jesus faz umas coisas maravilhosas com essa leitura que a gente faz. Tudo é a história dentro da grande história, né? Não é uma história isolada, né? Uma história que acontece, que Deus usa pessoas, seres humanos como nós, mas ela está conectada a uma história maior, né? Esses tempos atrás eu vi porque assim, sou estranho, que, por exemplo, você falou do Salmo 137, né? Às vezes a gente vai no versículo que diz assim: cultuaremos o canto do Senhor em terra estranha. Mas lá no final tem uma expressão assim, você fala, você fica assustado até, né? Que o salmista ele diz: deem com seus filhos as pedras. Mas
estavam era uma situação assim, pedindo a Deus o julgamento, porque aquele povo era o povo da aliança que, apesar de ser infiel, estar no cativeiro, o amor redentor, como falei, de Deus, né, da aliança, da fidelidade, ainda permanecia sobre eles. Então eles estão pedindo, suplicando, né, que Deus faça com eles segundo as suas obras, digamos assim, né? Às vezes, por umas passagens assim, tem gente, até hoje, desde o século I, desde o começo da igreja, até hoje ainda tem gente que pensa que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, porque enxerga no Antigo Testamento um Deus maldoso, como tem essas passagens, né, de ira, de destruição. E não, mas Jesus é bonzinho, Jesus é tranquilinho. Isso inverte muitas coisas, porque deixa de ver tanta graça, tanta misericórdia que tem no Antigo Testamento e julgamento que tem no Novo Testamento. Exatamente. Poxa, o que Jesus Cristo falou sobre o inferno? Jesus é a pessoa na Bíblia que melhor explica, que mais claro coloca a realidade do inferno, né? Mais do que sobre o céu, inclusive, né? Eu estava vendo o Franklin falando que, assim, na nossa era mesmo, tipo, um país na África, se não me engano, Moçambique, em que um pastor, assim, doutor do Antigo Testamento, ele falou assim: o meu país está chegando a hora de usar os salmos imprecatórios, porque a situação estava muito violenta, né? E a igreja estava sofrendo. Então, quando a igreja está sofrendo, ela pode se utilizar destas palavras de Deus para fazer dela sua oração. Eu lembrei disso. Eu vou contar, mas nada disso. Eu estava lendo nas minhas devoções o livro de Salmos, aí tinha um salmo que era desses imprecatórios. O que esses salmos imprecatórios? Esses salmos que pedem: Deus, olha para o meu inimigo, olha para aquele que está fazendo isso e pesa a sua mão sobre ele. Aí eu li um desses salmos, e aí eu orei pedindo justiça sobre o governo da Coreia do Norte, por conta da perseguição que eles fazem contra cristãos, falando para Deus trazer arrependimento, juízo, né? E algo com muito temor, né? Aí à noite foi aquele boato, né? Não foi verdade, mas aquele boato de que ele tinha morrido, de que o Kim Jong-un tinha morrido. Aí eu falei: ué? Mas não foi boato, no final das contas. Meus irmãos, alguma dúvida, algum comentário quanto ao livro de Salmos? Algum testemunho, alguma coisa a comentar? Espero que tenha sido legal para vocês. É um livro muito próximo do meu coração. Quando a gente estava tendo a PG, todo PG a gente abria com Salmo, todo culto, né? Acho que o único livro que dá para falar que 98% dos cultos vai se ler alguma coisa do livro de Salmos. Então toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas alguns livros parecem que foram feitos para a gente caminhar diariamente, né? Acredito que o Salmo seja um desses. Que Cristo Jesus nos abençoe e nos direcione.